Olá pessoal, então nós vamos apresentar a partir de agora aqui a questão da legislação ambiental. Então se faz necessário vocês depois pesquisarem o texto na íntegra, porque nós vamos apresentar aqui a parte mais da introdução de diversas legislações voltadas para a questão ambiental, mais especificamente aquelas tendo conexão direta com a parte da educação. Então observe que do ponto de vista do marco legal dentro dessa perspectiva, o Brasil ele vai estar inserido nesse processo temporal já em meados do final dos anos 90, quando surge aí o chamado PRONEA, o Programa Nacional de Educação Ambiental. Observe que países europeus, latinos também, como é o caso de Portugal e Espanha, já desenvolveram esse arcabouço legal já nos anos 70, em 1976. Países sul-americanos aqui, já também no final dos anos 80, o caso do Equador, do Peru, final dos anos 70, e o Chile e a Guiana já aí na década de 80, ok? Mas lembrando que, coincidentemente, quando o Brasil lança a Política Nacional de Educação Ambiental, em 99, é quando também, final de 99, é lançado os parâmetros curriculares nacionais. Então, essa legislação, esse marco legal da educação ambiental, ela é, de certa forma, também incorporada, vai vir na esteira aí dos parâmetros curriculares nacionais, trazendo a questão da sustentabilidade dentro desse processo educacional. Então, quais são os princípios aí do chamado PRONEA, do Programa Nacional de Educação Ambiental? Você tem uma visão humanista, a concepção do meio ambiente como um todo. Então, quando nós falamos de visão humanista e concepção do meio como um todo, você tem que ter aquela noção do que o homem ele é parte integrante desse meio, ok? Contempla a diversidade de ideias e concepções pedagógicas acerca do tema meio ambiente e educação, ou seja, essa pluralidade de ideias também vai ser importante dentro desse parâmetro, do Programa Nacional de Educação Ambiental, pegando aí diversas teorias, de diversas linhas, mais aquelas voltadas para a visão humanista propriamente dita, mais as suas subdivisões. Estabelece o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural, importante, esse viés cultural e essa pluralidade e essa diversidade, também arcabouço aí elencado pelo PRONEA. Contempla os princípios de continuidade e avaliação do processo educativo. É aquela questão da formação continuada, Vai criar vínculos entre ética, educação, trabalho e práticas sociais. Então, observe aí que ela vai ter como princípio norteador essa inserção do indivíduo, dentro dos padrões éticos aceitáveis, dentro de uma formação cidadã, de uma formação também no ambiente profissional e no ambiente social de forma mais inteligente, racional e sustentável, e ela vai abordar de forma articulada as questões ambientais, levando em conta no Brasil, todos esses parâmetros locais, regionais e nacionais, devido às nossas dimensões territoriais e também suas conexões com esses parâmetros mais globais, ou internacionais, mundiais. Então, começamos aí. Depois, claro, lá do arcabouço estabelecido pelo PRONEA, Programa Nacional de Educação Ambiental, vamos trazer o que traz a Constituição. Ou seja, que todos vão ter direito a um meio ambiente sadio, equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público e a coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para presentes gerações futuras. Então, observe aí que quando nós falamos em nosso futuro comum, em relação às conferências lá de 72, a conferência de 92, isso tem muito a ver do que traz a nossa lei-mãe, a Constituição, no seu artigo 225, que vai trazer a respeito dessa questão ambiental, ok? No parágrafo 1º, ele vai trazer que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe o poder público de preservar, restaurar os processos ecológicos essenciais a prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país
e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Então, observe que já começamos a pensar aí nessa questão de entidades voltadas para a pesquisa, da atuação da ONG, né, em relação a esse processo, né, de fuga do patrimônio genético brasileiro. Então, tudo isso aí, você tem que entender que é protegido pela nossa lei-mãe, a nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, né, de 88. Em relação à lei, né, mais recentemente, né, até um pouco polêmica, né, a chamada lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010. Bom, nós temos que entender que, a partir da vigência dessa lei, foi dado um prazo para que os mais de 5.560 municípios do Brasil entregassem ao governo federal os chamados planos de gestão, né, dos seus resíduos sólidos. E foi dado um intervalo aí de 2 anos para que eles pudessem entregar. Ao término do primeiro prazo, vigente aí em 2012, menos de 10% dos municípios brasileiros entregaram. O governo esticou isso para 2014 e aí não chegou à cifra de 20%. O que nós temos como política oficial dos resíduos sólidos na atualidade? Os lixões estão com os dias contados. O que a política estabelece é que nós temos que ter o quê? Um manejo mais racional, inteligente e sustentável. Nós temos que ter os chamados aterros sanitários. Temos que acabar com os lixões a céu aberto, que vai ter todo um comprometimento, né, ambiental e também vai ter o seu viés lá social. Então é interessante que, quando nós falarmos da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, de 2010, nós estamos falando que outros modelos internacionais já estão mais avançados que o país, que chegaram àquela máxima, àquela consciência, né, que lixo vai gerar o quê? Vai gerar renda, vai gerar trabalho, ok? E vai ter que ter um tratamento mais racional, inteligente e sustentável, né? E com os seus benefícios aí, as partes da sociedade diretamente envolvida, ok? Então, como forma aí do contexto, né, dessa política, que nós temos como introdução dela? No final de 2010, deverá entrar em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lembrando que isso foi prorrogado, né, 2 vezes, acabamos agora em 2014, ok? E essa Política Nacional de Resíduos Sólidos vai contemplar o quê? 2 reivindicações básicas de especialistas em meio ambiente e organizações internacionais. Quais são essas reivindicações? Né, você ter o tratamento adequado e você ter geração de emprego e renda dentro desse contexto. Ação Civil Pública número 7.347, de 24 de julho de 1985, vai estabelecer o quê? A Lei de Interesses Difusos dispõe sobre a ação civil pública e responsabilidade, né, tanto do poder público como também da sociedade em relação ao patrimônio artístico, né, também paisagístico, que vai ter também as suas conexões com essa questão ambiental. Então, nós estamos falando que é uma lei que vai anteceder a Política Nacional de Educação Ambiental, ok? Estamos falando já da década de 80. Um ponto interessante também de outra legislação é a Lei dos Agrotóxicos, número 7.802, de 10/7 de 89. Olha só, esse país é um celeiro, esse país ele é uma referência em agricultura. E essa lei de agrotóxicos, ela só aparece no final dos anos 80, ok? Então, observe que essa estrutura econômica que é tradicional no Brasil, em relação ao seu marco legal, você vê que não acompanha, né? Quase no final do século XX que vai surgir uma lei voltada para essa questão, né, ambientalmente mais eficaz em relação a esses agrotóxicos, né, que uma vez utilizados de forma irracional e insustentável, né, há todo um comprometimento, né, não apenas da cadeia produtiva, mas do meio propriamente dito, né, e seus reflexos lá na sociedade, ou na população mais diretamente envolvida, né, que trabalha aí nesse setor primário da economia. Então, de certa forma, ela vai trazer o quê? Ela vai regulamentar as pesquisas,
a produção, a comercialização e o controle e a fiscalização e o destino aí desses resíduos, né, das embalagens, enfim, né? Ou seja, todo um tratamento adequado, né, sobre algo que vai ser nocivo, né, uma vez sendo utilizada de forma irracional, ok? Então, vai ter suas consequências aí, né, uma vez utilizada de forma irracional, né, na agricultura, também na saúde, né, das pessoas. E nem como o registro, né, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais, o IBAMA, né, tem que ter esse registro, esse acompanhamento, né, e vai prever multas, né, e reclusão aos responsáveis em caso de descumprimento dessa lei, ok? Então, observe que nós estamos falando de algo que é bem específico, né, mas que, de certa forma, tem que ser trabalhado dentro desse contexto. Há de se ter um conhecimento, né, mais a miúde aí, dessa lei dos agrotóxicos, né? Ainda mais em relação ao Brasil, que tem tradicionalmente aí uma agricultura bem competitiva. Lei da área de proteção ambiental, né? A chamada lei número 6.902, também lá do início dos anos 80, né? Essa legislação promoveu a criação de estações ecológicas e estabelece que 90% das áreas que representam os ecossistemas brasileiros devem ser o quê? Protegidas, preservadas, ok? E que se tenha, né, uma vez, um aproveitamento, um uso racional, inteligente e sustentável, ok? Então é o que você vai trabalhar lá dentro das chamadas áreas de proteção ambiental, as chamadas APAs, que são áreas onde o poder público limita atividades econômicas para fins de proteção ambiental, mesmo que esteja localizado em áreas privadas ou contenham propriedades particulares, dentro da sua área de abrangência. Então, observe que depende, né, de onde quer que ela esteja, né? Estamos falando de uma legislação lá do início dos anos 80, né, que vai estabelecer aí esse percentual significativo e esses parâmetros de proteção, ok? Em relação à criação dessas áreas de proteção ambiental. Existe também, só a título de conhecimento, as chamadas áreas, né? São as áreas de relativo ou relevante interesse ecológico, ok? Que tal como as APAs, também tem esse viés aí da proteção. Então, não é que não seja permitido o uso. O uso ele tem que ser de forma racional, inteligente e sustentável, para que seja feito o devido manejo. Lei de atividades nucleares, né? A chamada Lei número 6.453, de 17 de outubro de 77. Então, observe que essa lei ela vai vir da nuclear que o Brasil fechou com a Alemanha, lá nos anos 70, em 1975. Aí, 2 anos, surge essa lei aí de atividades nucleares. E hoje nós vamos ter o quê? As chamadas estações de radionuclídeos. Todo esse monitoramento, tá bom? De atividades nucleares no Brasil.